assistiu alguma coisa, Martins? Meu problema com o Cristiano Silva lá. Podcast dos dois. Muito prazer, Jason Lisboa, seu Estamos no ar, sim, senhoras e senhores, nesta sexta-feira, mais do que especial, recebendo convidados no Dos Dois Podcast, na sua edição de número... Não pode não errar sei. o nome, né? Ah, mas se É errar, a Dos gente... Dois Podcast. Não, a edição salva tudo, não errei absolutamente nada. Ah. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não fez, eu peço agora, imploro, te inscreve no nosso canal, curte, É o mínimo, né? dá like, compartilha e também participe aqui deixando a sua mensagem, sua sugestão, gostou ou não gostou, por favor, contamos com o seu carinho, a sua audiência para que este canal ele siga crescendo Cada e vez se mais. espalhando cada vez mais na rede mundial de computadores. Cristiano Silva. E tem o Spotify e tem todas as outras... Todas, Deezer. E por aí vai. Aliás, lembrando que ao longo da semana você também tem os cortes. Aqui as nossas redes sociais, a minha, do Cristiano Silva, e também dos dois que está no Instagram. Você pode seguir também. Assim como também vamos colocar a rede social do nosso convidado desta sexta-feira. Será que ele tem rede social, o nosso convidado? Eu acho que tem, porque político... Agora eu não sei mais, enfim, eu sei, candidato. deixa ele Homem é falar. candidato. Deixa ele falar. Márcio Chagas, tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo ao nosso canal, dos dois. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, né? Conversar com vocês aqui no podcast dos dois. Não Dos vou dois, errar o nome, não já erra. decorei. Isso. Então compartilhem. Deixa que eu erro por ti. né? Encaminhem, comentem, só não xinguem, mas façam parte do canal. Pode, ó, tem direito a xingar, desde que se inscreva. É isso Só aí. pode xingar se inscrever e compartilhar. E xingar alto nível, né? É. Vamos combinar. Quer nos xingar, não tem problema nenhum, mas com alto nível é assim que eu espero o xingamento de você que está acompanhando este podcast. Tá certo, gente? Não, mas eu já faço isso porque, como eu era árbitro de futebol, então eu já peço um certo dosamento no xingamento, porque a minha mãe, que vocês xingaram bastante, coitada, sofreu bastante, viu? Mas você leva... o árbitro se acostumou com Eu isso, tinha né? duas mães, a do campo campo? e a de casa. Ah. Então a mãe de casa é que ficava um pouco mais preocupada, a do campo escutava e absorvia Ah. todos os xingamentos. Isso é interessante, porque vocês, caras, são tão xingados, que eu acredito que deve existir por parte do árbitro um preparo psicológico, né? Por conta, né? Aliás, conta disso. nós vamos entrar nesse detalhe porque tudo é por conta do árbitro, não tem amparo algum e auxílio de federação, de sindicato, tudo é por conta do árbitro, inclusive essa saúde mental que deve ser mantida o tempo inteiro, até para não entrar em vias de fato em determinadas situações com dirigentes, com jogadores, torcedores. Então, esse auxílio emocional que muitas vezes o árbitro tem que ter, né, um equilíbrio para poder conduzir de uma maneira sem que tenha uma influência de todo o que está acontecendo externamente, é tudo por conta do árbitro, assim como a preparação física, a alimentação, né, os documentos de 6 em 6 meses que tem que entregar, SPC, Serasa, certidão negativa civil crime, atestados de bons antecedentes, atestado físico, tudo que é exigido para os árbitros, mas não é exigido para ninguém mais que é do futebol, né? Diretor, dirigente, empresário, jogador, Nós ninguém mais tivemos, é verdade. precisa entregar isso, só os árbitros. Nós tivemos na semana que passou, ou nas semanas que passaram, uma agressão de um jogador, e a gente já vai falar sobre isso, em cima de um árbitro, onde o jogador tem antecedentes. Exatamente. É Rodrigo Crivellaro, né? O árbitro agredido foi o William Ribeiro, se eu não me engano, foi William o nome Ribeiro, do São Paulo, jogador de Rio que Grande. agrediu o árbitro covardemente, né? Mas a gente também tem que levar em consideração uma questão que não se falou muito com relação a tudo isso que aconteceu. Eu não sei se já havia alguma rusga entre os dois e também não sei como é que foi a pré-eleição dentro do vestiário para esse jogador entrar inflamado da maneira como aconteceu, que acontece muito, a incitação tanto dos dirigentes, dos treinadores, dos torcedores. Esse palco, né, e a maneira como se desenham os estádios hoje como arena, exatamente, é uma arena. Né? Se espera, guerra, se espera do gladiadores. o próprio linguajar é um linguajar bélico, né? É. Não se espera um espetáculo, sim uma guerra dentro do campo de jogo. A Deixa só- gente tá... Bom, por favor. Não, vamos só para Claro. pagarmos a conta aqui. É evidente, né? importantíssimo, importantíssimo. Nosso canal dos dois está no ar e o nosso agradecimento a Garimpos Joalheria e Ótica na Galeria São Luís, no Calçadão de Canoas.
Você é nosso convidado. Seu Estamos Robson. convidando você a ir lá para tomar um café com o seu Robson e ver as promoções, os preços, quer comprar aliança, relógio, Óculos. óculos. Cara, como é caro o óculos. E lá na Garimpos sai baratíssimo. Armação e lente. Exatamente. Armação e lente. Desde 1964, desde os anos 60. Vale a Garimpos. pena você sair de Porto Alegre de trem, um trem, uma desce no barbada. calçadão de Canoas. Não gasta com estacionamento, hein? Garimpos, não precisa. exatamente. E se você ali, da Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, vá na Garimpos, porque lá vale a pena. É no Calçadão de Canoas, na Galeria São Luís, descendo o trem ali em direção ao Calçadão de Canoas, já tá na cara da relojaria e ótica Garimpos, no centro de Canoas, no Calçadão de Canoas. E também nosso parceiraço, vai brilhar na tela, Uroteles, a clínica do Dr. João Pedro Teles. Acesse uroteles.com.br e acompanhe este recado mais que especial. Médico formado pela URGS com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Tá aí, portanto, um abraço especial para o Dr. João Pedro Teles, que também... A clínica é top, Fantástico, né? fantástico. Aproveite. Estivemos lá, a gente conhecendo a estrutura. tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Que é muito importante, né? Importantíssimo, Márcio, importantíssimo. E lá na Uroteles também tem a doutora Betina Doutora Betina. para as mulheres fazer o exame, enfim, Os toda... contatos aqui para você da clínica do Uroteles. Dr. João Pedro Teles, a Uroteles. E o Novembro Azul, que é importantíssimo para o homem, sem preconceito, né, gente? Vamos parar com essa Não, bobagem. desmistificando, né? Esse negócio do toque e tal. É necessário. Assim como as mulheres fazem. O Márcio tá aqui seus com a câmera exames- aqui, ó. O exame de o mama. meu tá aqui. Tá aqui, ó. Esse O exame Mas de essa aqui mamas. também. Pode mandar Então, bala. os E aqui, homens ó, têm a obrigação também de se cuidar, né? E é muito importante desmistificar esse eterno assunto sobre o exame do toque, não sei o quê. Cara, quem é homem não se preocupa com isso. Exatamente. Exatamente. Belo recado de Márcio Chagas, nosso convidado. Ô, Márcio, já que a gente abriu por esse assunto que aconteceu, esse incidente lá em Venâncio Aires, o nome do árbitro é o Rodrigo Crivellaro. 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 E o atacante é atacante William Farias. que tem William um, Ribeiro, perdão. William Ribeiro. É, Farias. tem um Ribeiro. histórico de violência. Tá ali o lance. Olha aqui a tá no lance. imagem aí, ó. Ele tem um histórico, William Ribeiro, de violência, mas Opa. caiu o lenço Desabou. agora. Caiu um lenço aqui. Não, mas não. Seguimos. O que eu acho que a gente tem que destacar também, que eu acho que também foi pouco debatido, e veja bem, telespectador e ouvinte, eu não quero aqui defender o William, muito pelo contrário, ele errou, tem que pagar. Mas a gente sabe, Márcio, que no futebol, o jogador, ele sai muitas vezes da periferia de um cenário de violência, cara, complicadíssimo, e carrega esse fardo de ter que daqui a pouco sustentar toda a família, ou daqui a pouco ele era surrado pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, enfim. E isso é uma coisa que eu acho que o futebol tinha que trabalhar mais a cabeça do jogador. Eu não estou dizendo que ele está completamente errado o que o William fez. Mas eu acho que isso é importante se debater também. Como é que os clubes trabalham isso? É uma boa pergunta, porque eu também não né? sei. A gente tem que debater isso aí. Mas o Márcio acabou de dizer, né, Cristiano? Abriu o programa dizendo que não tem apoio nenhum. O árbitro não tem apoio Nada. nenhum, cara. Nada. É Imagina. tudo por si. E É que, na verdade, quando isso- vence, aí sim aparecem todos os padrinhos. Quando vai pra FIFA... Quando vai pra FIFA, eu te final de ajudei, campeonato. viu como tu é o cara É que, e na tal. verdade, no futebol, só 3% do futebol brasileiro Sim. é a nata. Porque o resto é o pessoal que está É na o liga. operário, E é o a operário. arbitragem está nisso aí também. Bom, tu tocaste nesse assunto, que é um assunto que a gente tem que debater, sim, hein? E é obrigado para quem é amante do futebol, independente da área que esteja atuando, né? Porque tem um contexto social muito importante que não é mencionado frequentemente. E como tu mesmo falou, a maioria dos jogadores, se não
em sua grande totalidade ali. Não vou dizer 100%, porque tem Sim. um caso que outro que venha de uma família bem estruturada, né? Mas normalmente quem almeja e sonha em chegar em ser um jogador de futebol é quem vem da periferia. Porque no Brasil há um projeto muito bem estabelecido de que a educação ela é um benefício, um privilégio da classe média alta e da burguesia. Uhum. Né? E a educação para a grande massa do nosso país não é de qualidade. Então, o burguês, normalmente, ele transita no esporte, né? Até joga numa categoria de base durante um período, mas ele sai, vai estudar e quando volta, ele volta como sendo um diretor daquele clube que ele participou. E, normalmente, o jogador que é pobre, ele deposita todas as suas esperanças e fichas ali. Então, ele faz teste no interior, faz teste em São Paulo, faz teste no Rio. Roda até que dê certo. E no momento que ele não dá certo, ele começa nessa pipocar, né? Então ele vai para um time do interior, né? Comete um delito, vai num outro time, comete um outro e fica rodando. Rodando, sempre na esperança de que algum time do exterior irá estar observando ele numa arquibancada para levá-lo embora. Então, não se tem um trabalho pedagógico, educacional e mental que faça parte da construção da carreira desses jogadores. E eu tenho certeza que o que aconteceu ali, né, foi um ato assim de tipo assim, o cara, o dia de fúria. Yeah. Né, foi o dia de fúria dele. Por sorte, não aconteceu o pior com o Rodrigo Crivellaro Dias. Poderia ter sido uma situação, inclusive, de óbito, mas por sorte não aconteceu. Ou ficar paralítico. Paralítico, sequelado de alguma maneira. Eu não sei se ele vai conseguir retornar, porque também Ele tem um diz que impacto quer, né? emocional. Mas tem um impacto emocional muito grande, não só para ele, mas para os seus familiares também. Né? Claro, imagina Aí- um familiar olhando. Aí Puxa. que é essa questão que você falou na abertura, Márcio. Quanto... Vamos fazer um cálculo. Coluna da esquerda com a da direita. Quanto ganha um árbitro para apitar na primeira divisão do futebol brasileiro? Se é um árbitro top, né, um FIFA, FIFA. R$6 mil. 6 mil reais. Por jogo. Por jogo, muito pouco. E o auxiliar? A metade. 3 mil. Pô, 6 mil por jogo, tu acha pouco? O cara tá segundo, final de semana, quarta, dá 6, 12. Se tivesse essa garantia de estar que toda eu sou- quarta e Mas, domingo, tudo mas bem. o FIFA tá, não tá? Não tá. Hoje não mais. Hoje não tem mais essa hierarquia tão privilegiada como se tinha em anos Mas atrás. você apitava, em média, quantos jogos? 4 por jogos mês? mensais. Mas e o não FIFA? O não FIFA, daí vai dependendo da categoria. Se é um especial, ganha em torno de R$5 mil. Se é do quadro de aspirantes, ganha um pouco menos. Então tem... O menor ganha quanto? São os que apitam as categorias de base, né? Tá, não, mas vamos pegar o menor do O menor profissional. do profissional, Não, o Crivellaro- básico... Apita a Série B de gauchão, divisão de Uma acesso? série B de gauchão é 500 pila. Imagina, cara. 500 pila pra tomar Pra pontapé. tomar um chute desses? Isso aí. Caraca. Então, quem é do Campeonato Brasileiro, o quadro básico, ganha em torno de R$3 mil. Fora as despesas, né? As despesas é por conta do CBF. Passagem, que é E- disponibilizada pela Hotel e CBF. alimentação. Não, isso aí vai tudo na diária que o árbitro recebe do clube, mandante, mas tem que Prestar conta. não prestar conta não, mas tem que fazer valer daquele valor, né, para poder dar conta dos gastos que se tem dentro de um hotel e também das alimentações. Então, só para entender, um árbitro de divisão de acesso no futebol gaúcho, ele ganha R$500 para apitar um jogo Isto, e não tem nenhum suporte. nada. Aquilo que você gasta você gastou como E árbitro. muitas vezes tu tem que arrancar bancando, porque essa taxa vai ser paga daqui 15, 20 dias. Ou seja, pega o teu carro, vai apitar Vai, um jogo no apita, interior. isso aí. Não, Isso. isso eu E daqui 15, 20 absurdo, dias, Mas então. a federação disponibiliza o pagamento através do sindicato para não criar o vínculo empregatício para ela não pagar diretamente para o árbitro. Meu Deus, isso aí é um absurdo, cara. Se bem que, até para não sei se de fato aconteceu ou não, mas a federação, nesse caso da agressão, deu o suporte hospitalar, pelo menos o presidente Luciano Oxman viajou e Viajou um dia acompanhou. depois, né? Eu não sei se foi um dia depois. Um dia ou depois. A informação que eu tenho é de que Ah. apareceu o presidente da federação e o presidente da comissão um dia após. Se eu estou gerindo uma entidade como essa e acontece o fato e dá repercussão, na hora eu tenho que pegar Tem que meu carro e ir pegar para lá. Porque ele está representando aquela entidade, Ele né? tá representando. Então, o que eu soube foi que a federação pagou o hotel, né? E está dando um certo suporte em termos médicos com relação aos gastos que ele está tendo. Vamos ver
se vai ter um suporte financeiro, emocional, psicológico agora Aqui durante pra frente. os próximos 3 meses, que é o mínimo que ele vai ficar fora do futebol. 90 dias. 90 dias. Então, quem é que vai arcar com esses custos e gastos que ele tem para se manter? Até porque ele não vai poder trabalhar, né? 90 dias ele não pode dirigir. Nada. Ele não pode dirigir. Meu Ele é personal trainer, Personal né? trainer. Ele não vai poder dar Ele é aula. autônomo, né? Ele é autônomo. Como Isso. a maioria dos A árbitros. maioria dos acredito, árbitros, né? Quanto tempo você apitou? 15 anos. 15 anos. E qual foi o maior drama que você viveu na arbitragem? Na realidade, foram 2. Eu imagino, É. mas eu quero que tu responda. O primeiro aconteceu num Grenal, quando um diretor do Internacional, Roberto o Sigma. Sigma, acabou mencionando meu pai falecido, que eu achei uma covardia, né, citar o nome do meu pai naquele momento. Então ali pra mim foi uma situação bem difícil. Ele gritava, filho do Buda. Isso aí. Tu acredita, cara? Eu vou te dizer. Eu tava pela Bandeirantes e eu tava na zona mista e ele tava falando e eu entendi aquele filho da puta. Sim. Aquele filho da puta. Eu cheguei, não, porque é filho do Buda. Tu tem que tirar o fone. É o filho É, do Buda. o que o Sigma tá fazendo? E eu tirei, não, é filho do Buda, filho do É Buda. preciso contextualizar. Isso, O vamos Buda, lá. teu pai, Isso, falecido. foi dirigente de futebol de salão, Do nem Grêmio. na época do futebol, nem do futsal, era futebol de salão na década Isso. de 70 e 80. do Grêmio, né? Do Grêmio, sim. E ele era gremista. Total, foi conselheiro, tudo. O que não tem absolutamente nada a ver com nada. E se tu é gremista, ou assim como eu sou colorado, Aham. ou o Jason, ou enfim, cara, os caras têm que entender que é profissional, cara. É profissional, velho. Isso aí, tu vai lá apitar pra fazer cagada? Óbvio que não. Cara, tu vai apitar pra fazer bem. Porque tu quer sair dali daquele Grenal, tu quer ir apitar uma final de Brasileiro, tu quer uma final de Libertadores, tu quer ir pra Copa do Mundo, malandro. Esse é o grande objetivo. E foi um momento meio, eu acho que assim, oportunista dele, porque, pô, já vinha apitando o Campeonato Gaúcho desde 2004. E aquele fato aconteceu em 2011. Foi mencionar o meu pai justamente num Grenal. Eu já tinha apitado inúmeros jogos do Internacional e o meu pai nunca tinha sido mencionado. Né? Então, aproveitou de um momento na tentativa de me desvalorizar e de me desmerecer, fazendo essa relação com o vínculo que meu pai tinha e teve com o Grêmio durante o período que ele existiu. Meu pai tinha falecido em 96. E ele foi mencionar meu pai em 2011. Então, assim, são as covardias que se tem dentro do futebol, que é um ambiente bélico. Né? Quando eu coloco e menciono o nome de um familiar da pessoa, é porque eu quero fazer com que essa pessoa seja ali bombardeada. Né? Mas o tiro saiu pela culatra porque não teve absolutamente nada naquela partida que desabonasse a minha atuação. Foi uma decisão que depois serviu de aprendizado, inclusive começou a fazer parte do regulamento da competição, de que quando houvesse alguma decisão desde os pontos penais, fosse feito sorteio, inclusive para tirar do colo do árbitro a responsabilidade. Então sorteia e decide quem ganhou. Foi tu, escolhe qual é o lado que vai ser batido lá. Porque tinha uma determinação da CBF e da FIFA de que as cobranças desde o ponto penal fossem aonde estivessem as duas torcidas. As duas torcidas. E era do lado do gigantinho que tinham as duas torcidas. Sim. Como no primeiro turno eu já tinha feito a decisão entre Grêmio e Caxias e também coloquei aonde tinham as duas torcidas, eu preferi manter o mesmo critério e coloquei onde tinham as duas torcidas. Inocência, cabacice, falta de malandragem, experiência, de repente pesou. Mas não foi para beneficiar a torcida do Grêmio, até porque quem treinava ali e treina ali diariamente é o Internacional. Sim, claro. Não ia mudar absolutamente nada. Claro que não muda, é realmente. Esse foi o primeiro. E o segundo? O segundo foi o de Bento Gonçalves, né, que para mim foi o fator preponderante, inclusive para o meu encerramento de carreira aos 37 anos. Eu já vinha, desde que eu comecei a apitar futebol, competições escolares e competições já das categorias de base, já tinha passado por inúmeras situações de racismo. Né? A primeira aconteceu num FPAM, em 2001, quando eu fui apitar a semifinal entre Defensor e Boca. Os dois times já estavam em campo. Quando eu entrei em campo, a equipe do Boca saiu. E aí eu fiquei esperando, né? Bom, os caras vão rezar e vão voltar. Não, aí começou uma movimentação nas arquibancadas e uma pressão do dirigente do Boca com o Toninho do FPAM e o Carlos Cruz, que era o nosso coordenador da arbitragem. E aí demorou 10, 15 e os jogadores do Defensor, vamos, profe. Eu disse, calma, cara, eu tenho que esperar os caras virem pro campo. Aí o time do Boca entrou em campo. Só que me chamou a atenção porque o capitão não quis apertar minha mão.
na hora de fazer o sorteio. Mas beleza, acabou a partida, eu fui perguntar pro Cruz o que tinha acontecido, ele me disse, cara, deixa pra lá. Não. Eu quero saber o que aconteceu. Ele disse, não, deixa pra lá. Eu disse, me fala. E eles me afastou do restante dos colegas de arbitragem e me falou, o dirigente do Boca não queria que a equipe jogasse tendo um árbitro negro, porque eles não confiam em negros apitando. Puta que Deus. Então foi a primeira situação que eu me deparei com isso. Pô, E era minha porrada, primeira, né, e era minha cara? primeira competição pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2001. 2001. Depois, em Nós estamos falando em FPAN, que é sub-15. sub-15, Um garoto de 15 anos já cresce, já cresce sendo racista, isso aí, com o cara. pensamento racista dos seus com esse dirigentes. pensamento, né? E aí depois, Que em paulada. 2004, quando eu fui indicado, inclusive, a árbitro revelação do Campeonato Gaúcho, que foi minha primeira competição como árbitro profissional, eu fui chamado por um membro da comissão de arbitragem, né, na casa dele, que me deu um papel e caneta e pediu para eu ir fazendo algumas anotações, porque ele queria fazer um plano de carreira comigo. E eu, inocente, fui até a casa dele e comecei a anotar. Em determinado momento da fala, ele recolheu o papel, começou a olhar a minha letra e fez a seguinte constatação. Realmente, a letra é tua. A gente estava em dúvidas na comissão de arbitragem se era tu que preenchia a tua súmula ou se alguém te ajudava. E aí eu disse assim, como assim? Não, porque é um português muito bom e uma letra desenhada. A gente ficou na dúvida se era tua mãe ou tua esposa. 2004. 2004. E aí eu disse assim, não, só um pouquinho, cara. Vocês estão me tirando o quê? Você acha que eu não tenho condições intelectuais de redigir uma súmula de futebol? Não, tu tá levando para um outro lado. Eu disse, não, tô levando para outro lado. Eu entendi o recado e o porquê que tu me trouxe até aqui. E ali eu senti que para eu estar dentro daquele Não é sistema... o Fernando Moreira, o diretor de Não, arbitragem? não foi amando dele, Amando dele. mas por um outro membro da comissão que foi José Mocelin. Eu fui até a casa dele e ele que me deu um papel e caneta para eu fazer. cara, o José Mocelin foi árbitro, Exatamente. cara. Mas havia uma dúvida com relação à minha condição de estar presente dentro daquele contexto. Então eles colocaram em xeque, inclusive, a minha capacidade intelectual Porque de redigir uma súmula de Quem futebol. tem que preencher a súmula é o árbitro. É o árbitro. Que absurdo isso, cara. Era o árbitro. Era então porque eles achavam que tu tá... Era Eles negro, achavam- pobre Isso. e Só que não daí tinha eu falei para eles, conteúdo. eu falei para eles assim, cara, eu sou formado, pós-graduado, concursado na prefeitura de Esteio, trabalho no Grêmio Náutico União e trabalho no La Salle Santo Antônio, e tu tem dúvidas ainda se eu tenho Porra. condições de redigir uma súmula? Não, tu tá levando para um outro lado, não é por aí. Eu disse, eu entendi o que eu entendi. Mocelin não é do sindicato? Na época não era mais, já era da comissão de arbitragem. Porra, foi do sindicato, Foi. cara, que é pra proteger o teu filiado. Então foram várias barreiras que aconteceram, assim, de eu ter que estar provando o tempo inteiro fazendo parte daquele contexto. Foram várias do- agressões, chutes na cabeça, como o várias. Gridelaro recebeu. E aí, em 2005, o primeiro episódio de racismo, né, em Caxias do Sul, com um técnico do Encantado, o Danilo Miori, irmão do Casemiro, que por discordar de uma marcação de um tiro de meta, ele tá tomando 4-0 do Caxias. Numa copinha a federação, não valia mais nada. Eu marquei o tiro de meta, ele queria escanteio, e ele se sentiu no direito de me chamar de negro macaco coitado. E aí eu fui até a direção dele e pedi, repete. E aí os jogadores, não, Márcio, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, repete o que tu falou. E aí ele se escondeu na casa-mata junto com os jogadores, eu chamei o policiamento e ele saiu. Mas no que ele saiu em direção ao vestiário, ele continuou. Macaco, favelado, morto de fome, negro de merda, falando tudo que ele quisesse, junto com a brigada. E não foi preso, e não aconteceu nada. E aí eu redigi na súmula, Cara. redigi em súmula, foi pro tribunal, no TJD, virou em pizza, porque eles deram 15 dias de punição para ele, mas era um time que já estava desclassificado. Só que esse assunto veio à tona quando o Jones Silva, da RBS, da Zero Hora, fez uma matéria sobre o racismo no futebol gaúcho em 2005, depois do episódio que tinha acontecido com o Tinga em Caxias do Sul, no Juventude Internacional. Não, no Juventude Internacional. Toda vez que ele tocava na bola, no Campeonato Brasileiro, a torcida do Juventude fazia um som de Antônio macaco. Carlos era o Giovani. Giovani foi um ano depois, em 2006. E aí a torcida do Juventude fazia o som do macaco. E o Alício Pena Júnior paralisou a partida, avisou o delegado do jogo, se permanecesse ele iria relatar em súmula, e eles continuaram, e ele redigiu em súmula. O Juventude acabou perdendo 10 mandos de campo naquele final de ano de 2005, só que cumpriu 5 e jogou no Centenário com portões fechados. Então, assim, não foi um caso como o de Bento. E aí, em 2006, aqui em Porto Alegre, no campo do Cruzeiro, com o goleiro do Cruzeiro, da mesma maneira, só que esse aí recebeu voz de prisão,
passou o segundo tempo preso no vestiário. No final do jogo a gente foi pro Palácio da Polícia, mas ele não pôde ser preso porque era véspera de eleição. E aí tem um artigo dentro do código que não pode prender. Não pode. E aí ele não foi preso. De 2006 a... Só pra deixar claro, o que é um absurdo, porque se o cara comete um crime, independentemente do dia, da hora, do mês, ele tem que ser preso, pô. Exatamente. Isso não existe. Então, e aí de 2006 a 2014, quando eu ia apitar na Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, eu já não aquecia mais no campo, para evitar os xingamentos racistas. Então eu ficava no vestiário, os meus colegas brancos normalmente aqueciam tranquilamente, eu ficava no vestiário, esperava eles voltar, me fardava e aí a gente ia pro campo de jogo para evitar, porque eu já estava num patamar que eu não estava mais afim de escutar e ficar quieto. E aí em 2014, no dia 5 de março, eu fiz exatamente isso, mas não foi o suficiente, porque eu escutei antes de começar a partida, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final do jogo. E para minha surpresa... Esportivo e Veranópolis. E o Esportivo ganhou. 3-2, não teve lance de expulsão, não teve pênalti, não teve nada. E para minha surpresa, depois de tudo isso, negro, macaco, volta pra África, volta pra selva, escória, lixo, e um xingamento que eles gostavam de dizer bastante, que era matar negro não é crime, é adubar a terra. Puta. Eu fui abrir a porta do vestiário para pegar o meu carro, e aí quando cheguei na minha porta, encontrei as portas amassadas a pontapés, mas assim, afundada a pontapé. E aí eu olhei por cima, tinham 2 cascas de banana. Eu fui dar a partida do veículo para tirar dali daquela escuridão e colocar num lugar mais claro para fazer as fotos. Meu carro engasgou 3 vezes e na quarta caíram 2 bananas do cano de escapamento, que um colega meu, inclusive, juntou, que foi o Marcelo Barizon. Eu, como cresci preparado para esse tipo de situação, né, eu não tirei nenhuma foto do meu telefone e pedi para um colega, o quarto árbitro, Lucas Horn, que hoje é um árbitro e tem apitado seguidamente, pedi para ele, faz as fotos, porque se for do meu telefone vão desconfiar e vão dizer que é mentira. Então faz do teu. Ele tirou as fotos, no outro dia eu publiquei o que tinha acontecido, e aí me pediram, cadê as fotos? E aí eu pedi para ele, me encaminhou, e eu encaminhei as fotos, e as fotos foram divulgadas pro mundo inteiro. Sim. Quando o presidente da federação da época, o Francisco Novereto, me ligou para perguntar o porquê que eu não havia comunicado ele antes de ter me manifestado publicamente. Eu disse, porque é uma questão pessoal. Ele disse, mas tu tá expondo o clube, a competição, o Estado e o meu amigo, que é o presidente do esportivo. E eu disse, e como é que eu fico nessa história? Bom, vocês estão acostumados com isso. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Agora tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água. E ali eu vi que o meu tempo de arbitragem era uma questão só de encerrar aquela competição, porque eu sabia que antes deles saírem comigo, eu saí da arbitragem porque não tinha mais clima, não tinha mais ambiente, né? O algoz se tornou sendo eu por ter feito a denúncia. Foi pro TJD, na primeira audiência, o TJD puniu o esportivo com a perda de 5 mandos de campo, sim. Só que faltavam só 2 rodadas para encerrar, uma punição de R$60 mil, que não veio pro meu bolso, foi para a federação. E aí, como teve uma comoção muito forte da mídia, no segundo julgamento eles foram supostamente rebaixados. Mas foi tudo uma artimanha, porque no CBJD, no Código Brasileiro da Justiça Desportiva, não tem rebaixamento por situações de racismo. Então foi um ensaio, porque eles iriam recorrer ao STJD para ir para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eles tinham a possibilidade de não serem rebaixados, porque eles perderiam somente 3 pontos, porque o Passo Fundo tinha inscrito um jogador de maneira irregular. Eles iam trocar, então. Eles iam trocar o rebaixamento. Só que chegou lá a hora, e aí foi a minha surpresa, e também mais um conhecimento jurídico, quem entra com uma ação tem que pagar os autos do processo. Sim. E aí não tinha o comprovante do pagamento dos autos do processo. Chegou na hora, o Passo Fundo ficou, mesmo com o jogador sendo inscrito de maneira irregular, e eles foram rebaixados porque perderam 3 pontos. Caramba. Tu lembra quem foi o diretor que fez? O Valdir Espinosa estava no esportivo nessa época, mas não foi ele. Eu tô lembrando. Me falaram não sei o que Brasil. Era o nome do dirigente. Primeiro nome eu não me lembro. Mas tu entrou tu não Eu processei o clube. E aí? Ganhei a ação, depois de 5 anos. R$15 mil, mudou minha vida. Bah. Não, mas o que mais me chamou a atenção... e a gente falou no início sobre a questão do apoio, né? Não tive nenhum auxílio jurídico. Nada. Tem que gastar, né? A federação não veio pro teu lado. Não. Mesmo a manifestação do Novereto, ela não veio. Não ninguém. veio. Nada. Luiz Fernando. Nada.
Bom, Mocelin, o sindicato Nada. dos árbitros. Não tive auxílio jurídico, emocional, financeiro nenhum. Que mais? E os A teus única, colegas? o único reparo que a federação fez foi pagar o conserto do meu carro. Isso eles fizeram. Isso eu tenho que dizer, porque eu não posso deixar de mencionar que foi eu acho que também foi alguma orientação jurídica, inclusive. Cara, Sim. paga. Paga pra não se Pra incomodar. não se incomodar. É. Não, Tá, mas mas só um pouquinho. E os teus colegas de apito? Houve uma manifestação parecida com essa que teve no último final de semana, mas o árbitro FIFA da época, que era o Voaden. Voaden, se negou a fazer. Por quê? Foi o único. Por quê? Porque ele disse que contra a decisão do TJ dele não iria contra. Então, mas os árbitros foram punidos, aqueles que fizeram um protesto? Mas foi uma orientação da própria comissão de arbitragem para que ele não se envolvesse na situação, porque há uma lei de silêncio dentro do futebol, né? E principalmente quem tá no topo da carreira, tipo assim, se isenta o máximo possível. Não quer Então se incomodar. foi. Não quis se envolver. Tá, mas tu tinha uma relação de amizade com ele? Na arbitragem não tem amizade. Né? É uma competição o tempo inteiro. Não tem amigos dentro da arbitragem. Sim, mas ali foi tu, amanhã é outro, cara. E a classe não. Não tem esse pensamento coletivo. Pensamento individual. Tá, Cada um pensa no seu. Mas os quanto- caras não dependem de sorteio pra apitar um jogo? Como é que tu sobe a escadinha pra chegar a ter o escudo FIFA? Ah, mas daí, como tudo no Brasil, né? Não é só a questão de ser bom dentro do campo de jogo. Tem bola gelada no sorteio? Eu nunca acompanhei o sorteio. Vou explicar o que é a bola gelada. Sim. Tu vai fazer a sorteio, bolinha 1, 2 e 3, assim, tá? não deve ser assim. Aí tu quer a bola sorteada, tu deixa a noite inteira no freezer, põe no saquinho. Vai lá, Cristiano, a bolinha gelada tu puxa. Ele lá puxa a bolinha gelada. Esse é o sorteio da bola gelada. Eu nunca acompanho o sorteio, então eu não posso afirmar se tem a bola gelada ou não. Mas tem sim uma questão de afinidade, né? Do árbitro que daqui a pouco ele perde um sorteio, ele tá na coluna A de um sorteio, já tá na coluna B de um outro. Eu quero colocar ele de qualquer jeito para apitar uma partida. Ô, Márcio, o que mais te incomodou? Porque o racismo é um crime, Sim. a gente sabe muito bem, não precisa ficar falando sobre isso aqui. Mas o fato de você sofrer o racismo, ou o fato das pessoas que estavam do teu lado chegarem para você e dizerem... cara, deixa pra lá. Eu escutei isso a viagem inteira de um dos assistentes, né, para deixar pra lá. Chegou um determinado momento, eu tava, e assim, foi um fato tão inusitado porque eu nunca ia dirigindo, e eu fui naquele dia com o meu carro. Na volta de Bento? Eu fui e na volta de Bento, um dos colegas, um dos bandeiras, né, passou a viagem inteira me dizendo, cara, deixa pra lá, tu tá bem, tu vai ser FIFA, esquece isso, conversa com a comissão, não leva adiante, porque vai dar confusão e não sei o quê. E eu disse, cara, eu vou parar o carro e eu vou te deixar no meio da estrada. Não, tu vê, cara, eu sei o que eu vou fazer. Não vai ser tu que vai me orientar. Eu sei o que eu vou fazer. Pensa na tua carreira, pensa nisso, pensa naquilo. Eu disse, cara, eu vou parar o carro e vou te deixar na estrada. E aí ele parou. Porque a tentativa era de silenciamento. Né? Tanto que esse bandeira, na hora de ir depor, ele se negou a ir depor. Tanto na delegacia como no Tribunal da Federação. Que é o Bandeira. Eu vou procurar. Padilha. Padilha. Antônio César Padilha. Antônio César Padilha. Se negou. E, para minha surpresa, um mês depois de eu ter já largado a arbitragem, ele estava na final da segundona. E ele não era um árbitro, ele não era um assistente de ponta. Então houve, sim, até um presentinho por ter se negado a ir contra. Sabe que Capitão Nascimento, tu vê a tatuagem aqui do Clint Eastwood, do Mostra ali, ó. poderoso chefão do Marlon Brando aqui. Essa aqui é um guerreiro templário, que, enfim, que pode ser uma guerreira, porque tá com elmo aqui e tal. Eu tenho uma aqui, ó. Os Lanceiros Negros. Os Lanceiros Negros da Saído do Emporongos. Revolução. Exatamente. Colocados pra Prometeram morrer. liberar, botaram para morrer. Botaram pra Exatamente. Mas bela tatuagem. O que eu ia dizer é o seguinte: Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, ele fala, né? Que o sistema é foda, parceiro. E aí, velho, calaram o teu parceiro de bandeirada lá, o Sim. Padilha. Cara, e sabe qual é o problema, Márcio? Não, por isso que eu perguntei pro Márcio se é o que incomodou ele. Foi tudo que racismo aconteceu. É o crime. Mas os caras do teu lado Sim. dizerem pra ti, cara, deixa pra lá. O que tá acima de ti falar, deixa, não faz nada, não te incomoda. Nesse mesmo gauchão,
eu tinha passado uma madrugada quase que inteira em Pelotas, quando eu apitei um jogo do Pelotas e São Paulo de Rio Grande. E o goleiro reserva do Pelotas, que depois jogou no Caxias, o Lúcio, negrão forte, gente boa pra caramba. O cara foi xingado por um torcedor do Pelotas. Foi chamado de macaco, de um monte de coisa. Só que deu tempo da polícia pegar o torcedor Sim. e encaminhar pra delegacia, e eu fui junto. Porque eu queria o BO pra inserir na súmula. Pode acompanhar lá no Gauchão de 2014, que tinha sido... E esse Bandeira tava junto comigo, o Padilha. E ele ficou puto da cara, porque ele não queria ficar a madrugada inteira lá esperando. E eu disse, cara, eu vou ficar, porque eu vou anexar na súmula. Eu vou anexar na súmula o que aconteceu. Porque como aconteceu com ele, poderia ter acontecido comigo. E ele disse, deixa pra lá. Eu disse, não, deixa pra lá. Cara, tu quer ir embora? Pega o teu carro e vai embora. Mano. Eu pego um ônibus e vou depois. Não é um problema. Eu vou ser parceiro do cara. Eu vou acolher o que tá acontecendo. Sim, claro. Né? Aí fiz, né? Anexei na súmula. Então foram vários episódios, várias situações. Vocês que acompanham e continuam na imprensa podem observar. O último árbitro negro a apitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão fui eu em 2014. Depois de mim, nenhum árbitro negro mais entrou nos gramados. Caramba. Tu acha que é por racismo? Tenho certeza que é. Mas por que tu tem certeza? Tenho certeza pela represália. Pra não acontecer de novo. Na base tem árbitros negros? Na base tem. Mas na base não é noticiado. Na né? base não aparece. Tá, mas E já faço ainda uma comparação. Vocês que gostam de futebol, observem a quantidade de árbitros negros que apitam jogos amadores e a quantidade e a inversão nos campeonatos da federação. Por quê? Não é explícito, né? Porque ninguém é burro de colocar lá proibido preto. Mas há quando se coloca um curso de arbitragem com valores absurdos e são altíssimos, porque daí na questão financeira já começa a fazer uma seleção. Elitizar o processo. Elitizar o processo. Cara, a federação é racista? Eu tenho certeza que sim. O Luciano Oxman tá na federação agora. Cara, eu não posso dizer que ele seja, de repente, explícito, mas a estrutura da federação é. A estrutura da federação é. Inclusive, dizendo para vocês aqui, quem me procurou semana passada para passar as informações do caso do Rodrigo Crivellaro foi o Coronel Elvio. Coronel Elvio. A única pessoa negra que tem lá dentro. Que é o chefe da segurança. Vocês não acharam meio coincidência? Que Pra a única pessoa negra que tem dentro procurou o negro para falar? Para contextualizar, Coronel Elvio, coronel da Brigada Militar aposentado, hoje é chefe da segurança da federação, foi chefe de segurança da Copa América aqui no Rio Grande do Sul dos Jogos e é conselheiro do Grêmio, inclusive. Eu não sei se continua. Da época do meu pai. Sim. Eu conheço ele eu desde criança. Eu gosto muito do Coronel Também Elvio. gosto. Eu gosto muito do Coronel Elvio. Gosto muito, me estranhou assim e caiu a ficha. Por que nenhuma outra pessoa me procurou e colocaram logo o Elvio? Mas será porque não é uma afinidade? Porque ele te conhece desde criança. O Maionese, que é o Luciano Oxman, me conhece há muito mais tempo do que ele. Maionese. Que era o apelido dele na época que a gente jogava basquete juntos. Sim. Vocês jogaram exatamente? Basquete juntos. E ele não te ligou? Não. Vocês não têm relação nenhuma hoje? Não mais. Não Depois mais. que ele assumiu o cargo, não mais. Mas deixa só, tu falou aqui da história do goleiro do Pelotas, que é o Lúcio, né? Na época, não, ele era do São Paulo. o Do Lúcio. São Paulo. Uhum. Tá? Aí tu falou, o negão forte. Isso não é racismo? Não, porque a gente tá em irmandade. Quando eu me sinto à vontade pra chamar... E tipo assim, se tu me chamar de negrão, não tem problema nenhum. O problema é o que vem depois. Eu sou negrão, tenho 1,90 m, 100 quilos, eu vou ser chamado de quê? De moreno? Não. Agora, o que vem depois, sim, é o que pesa. Negro isso, negro aquilo, sabe? Mas chega assim, pô, negão, vamos lá, vamos bater essa Não bola. tem problema vamos... nenhum, não tem problema nenhum. Não é... Não, Só que o meu apelido, não tem é milindre, negrão. não tem milindre algum. Meu apelido com os amigos é negrão, porque meu avô era negro e eu Tem todo o fenótipo do eu sou, cara, eu Só me que é considero claro. negro, mas só que os caras falam sarará. Não tem problema, velho. Eu também não tenho problema, eu não tenho problema nenhum em ser chamado Mas eu de negro. concordo contigo. Se vier ofender, vai levar porrada. É isso aí. Bateu, levou. Exatamente. Então, o grande problema é esse. São as piadas, são as brincadeiras. Piada e brincadeira onde um lado só ri, pra mim não tem graça. E normalmente eram as piadas e brincadeiras que dentro daquele auditório da federação aconteciam pra citar determinadas situações. Na cota, não sei do quê. Só um pouquinho, meu. O Brasil é um país extremamente racista, se construiu e foi forjado a partir do estupro, do roubo, da pilantragem,
e se nega a ter políticas reparatórias de cotas, achando que todo mundo parte do mesmo ponto. Que ponto é esse que todo mundo partiu igual? O ponto de 1888, quando a princesa Isabel, no dia 13 de maio, assinou a Lei Áurea e disse Cortou as assim, correntes. se virem, vão pra onde? Se o meu povo não teve acesso à escolarização, não podia entrar em igreja, não podia circular em lugar nenhum. A gente vive os resquícios ainda da escravatura muito fortes. Por isso que hoje eu tenho uma visão crítica, eu gosto de futebol, trabalho com futebol, mas eu tenho uma visão extremamente crítica do sistema, como ele se desenha. Para mim, o futebol nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura muito forte. É a única profissão no mundo que fala de compra e venda de pessoas. Que se partilha uma pessoa, 25% é de um empresário, 50% é do clube, 25% é do porteiro. Tipo assim, Mas- os corpos negros e pobres que estão dentro desse sistema são moedas de troca. Mas por que, Márcio, dentro desse raciocínio, o árbitro não tem aceitação, o árbitro negro não tem aceitação? E agora eu tô pensando em árbitros, agora nível nacional. O Luiz Flávio é o... Tem cinco, tem quatro. cinco? Tem quatro. De Mas, um universo de 500, tem quatro. Delson da Silva, do Pará. O Delson. Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. Tá. Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro. E o Wilton Pereira de Sampaio, de Goiânia. Quatro. Wilton Pereira Sampaio, Cristiano Silva. Não, mas eu não gostar do Wilton Pereira Árbitro- Sampaio, né? Não. Eu tô falando do árbitro, que eu Pô. acho ele horroroso. Ferrou Como Internacional, não. árbitro. O árbitro eu acho ele horroroso. Contra o Corinthians. Tá, ali foi pênalti. Pênalti escancarado. Aí, ali, ó. Aí que eu tô te falando. calma. Eu Não só tem, quero abrir as aspas. não tem braço apoiado quando eu tô me atirando e assumindo o risco com o braço aberto. Claro. Pênalti, braço apoiado é quando eu já tô no chão. A gente sobe, eu caio e daqui a pouco tu vai chutar a bola, meu braço tá no chão. Mas ele deu o pênalti, mas daí o VAR disse que não. É, mas daí vai a hombridade do cara dentro do campo de jogo, Com né? todo respeito, foi cagalhão ali, né? Foi. Mas Não, e outra, ele anulou um gol do Abel. o gol do Abel, tu achou que foi gol? Eu achei. Não. Sabe o que me chamou a atenção naquele gol? No lance, não. Mas eu fiquei na dúvida se aquela bola não bateu na mão dele. Porque na cabeça ela não bate. Ah, eu não peguei isso. Eu vou olhar de novo, Tenta olhar Mas esse o detalhe. pênalti foi pênalti. Pô, escancarado. Não, esse pênalti Pênalti, é muito errado, pênalti. Mas eu acho o Wilton Pereira um dos piores árbitros do futebol Não brasileiro. acho ele ruim. Eu acho que ele chega. Ele é um árbitro que ele tem um condicionamento físico absurdo. E isso é levado muito em consideração. Mas em alguns jogos, quando o bicho começa a pegar. Ele aperta. É. Ele marcou um pênalti. Numa semana depois, ele marca. Um final de semana, ele marca um pênalti na final do Campeonato Goiano. Que é muito parecido. Que é o cara de costas e a bola. Eu acho ele fraco. Mas não era esse o assunto. Mas eu vou A gente te... chegou Nós nessa- vamos voltar no assunto Eu depois, acho- mas vamos seguir Eu nesse acho aqui que- o Luiz Flávio, por exemplo, o Luiz Flávio é um dos melhores árbitros que nós Concordo temos. contigo. Agora, eu até perdi o... Mas Deus, assim... então deixa- Não, mas era com relação à questão da preparação do árbitro, né? E a gente... Quando o Márcio estava falando, eu me lembrei do Roger. Porque, poxa, o Márcio citou 4 árbitros negros. E ele cita a pressão que vem de dentro da federação. Eu lembrei do racismo estrutural. Total. O racismo estrutural que o Roger tanto tempo Já vem batendo nessa vem tecla. batendo, né? Que ele fala do restaurante, que ele fala do shopping, que Os ele fala... técnicos negros. Mas aí tá dentro da federação, tá dentro daquela de quem comanda, cara. É muito difícil crescer. É muito difícil você chegar... Não, a gente pode observar, vamos, sem sair da aldeia. A gente não precisa ir muito longe. Vamos aqui. Né? Historicamente, no Grêmio e no Inter, quem são os técnicos negros que passaram e passaram pela dupla? Roger, Volmir Louruz. Valmir Louruz. Olha, com muito esforço, Celso Rotti, mas eu não sei se ele se autodeclara preto. Não, mas não é uma questão que ele é tipo eu, Tudo velho. bem, mas o ser preto não é também só a questão. Tem preto que não se acha preto. Hélio dos Anjos. Então, Roger, Volmir, Hélio, Celso Rotti. 4. Mais algum? Eu não vou me lembrar até. É, péssimo de memória. Eu lembro do Paulo Lumumba, que era auxiliar da comissão permanente e treinou o Grêmio em alguns momentos. Paulo Sim. Lumumba. Mas para um universo que diz que é democrático? Não. E dirigentes? Mas vamos espraiar pro Brasil? Não, vou Eu ficar acho aqui. que, eu vou acho ficar que tu aqui. não sai dessa, cara. Eu lembro do Lula Pereira, que já faleceu. Isso aí. Givanildo. Aham. Lá atrás, Didi virou treinador. depois de jogador. Didi, da Folha Seca. Andrade, campeão brasileiro, que sumiram com ele. O próprio o Jaime Almeida. O Jaime. Almeida, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo. Mas eu tava... O Carlinhos, que foi campeão do Isso, Flamengo. em 87. Eu ia perguntar exatamente isso.
por quê? E aí a gente acabou indo para outro meio. Não existe aceitação do árbitro negro. Não. Mas o jogador, por que tu acha que o jogador, eu aceito o jogador, mas eu não aceito o árbitro negro? Porque o árbitro decide. Mas o meu jogador ali... O árbitro é função de comando. Não, tu De decisão. aceita o jogador até a página 2 também. Mas tu acha, então, que é aquela questão de que esse cara, Isso esse aí. negrão quer mandar aqui? Chegou no ponto. O Isso jogador aí. não. O jogador, ele faz a cagada, os caras vão começar a chamar ele de tudo na arquibancada. Uhum. E outra, qualquer coisa não renova o contrato dele e manda andar. Sim, eu tô mandando nele. Agora o árbitro não. É. O árbitro é aquele negrão que vai estar ali 90 minutos tomando decisão. E isso não desce numa estrutura racista. Tipo assim, o que esse cara tá mandando, cara? Né? E esse peso eu sentia muito quando eu ia apitar, porque eu não carregava somente não quero ser arrogante, não carregava só o Márcio, eu carregava um coletivo inteiro. Porque quando eu acertava, eu não fazia mais com a minha obrigação. Agora, quando eu errava, era o coletivo. Viu? Tinha que ser. Né? Então tinha aquele peso todo que a sociedade e a estrutura racista colocava em cima de toda a situação. Vou dizer, era um tremendo desafio toda vez que entrava em campo. Mas, assim, eu tive muita sorte e eu acho que competência também para lidar com toda essa situação, porque a minha família foi estruturada muito e pautada muito nessa questão. Meu pai nunca escondeu nada do que poderia acontecer. Então, desde criança, eu me lembro até hoje da minha mãe dizendo: quando for sair na rua, leva documento, sai bem vestido, né? Se for parado pela polícia, diz sim senhor, não senhor. Vira para a parede, mas não deixa eles tocarem nos teus bolsos. Então, tipo assim, eu fui criado preparado para tudo isso. Mas não são todas as famílias que preparam seus filhos para esse enfrentamento. Estamos no ar nesta sexta-feira, com o nosso convidado especial, Márcio Chagas. E também estamos brilhando na tela com a clínica Uroteles. Você pode acessar o site uroteles.com.br, Clínica e Cirurgia Urológica. Um recado especial para você. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Abraço pro Dr. João Pedro Teles. E a doutora Betina. E a doutora Betina também. Além da clínica Uroteles, temos também Garimpos, joalheria Seu ótica. Robson. Na Galeria São Luís, ali no Calçadão de Canoas, no centro de Canoas. Conhece o Calçadão de Canoas? Claro que conheço, Cristiano Silva, o Boa. Calçadão de Canoas, onde está a relojoaria e ótica do doutor. Eu tô com o doutor na cabeça. Doutor João Robson. Pedro, doutor Robson, do seu Robson, grande parceria da Garimpos, aqui com dos dois podcast que está no YouTube. Toda sexta-feira tem um convidado novo, um convidado especial, e hoje um assunto pesado e extremamente necessário. Além da arbitragem. Não, estamos Tudo muito que tem por além trás. da arbitragem. Márcio Chagas está aqui apresentando os motivos que o levaram aos 37 anos de idade a largar a arbitragem. E foi o racismo que tirou o Márcio Chagas. E toda a estrutura, arbitragem. né? Toda a maneira que se desenhou. Eu não cheguei... E daqui a pouco vai chegar a encomenda, ô Cristiano. Tem mais? Tem mais encomenda. Que bom, já cara. vai chegar aí. Já tocou vai o chegar. telefone? Vai tocar. Eu não vai cheguei tocar. no ponto crucial, que foi na quinta-feira, no segundo julgamento no TJD, na Federação Gaúcha da antiga sede, ali na Leonardo Truda, quando o advogado de defesa do esportivo, durante, né, a defesa do clube, chegou a dizer que chamar um negro de macaco era coisa normal, porque os negros estão acostumados, então eles não se ofendem com isso. Mas se deparar com o veículo com as portas amassadas a pontapés, isso sim seria ofensivo
porque brasileiro é apaixonado por carros conforme a propaganda dos postos Ipiranga. Ele falou isso? Falou isso em alto e bom tom. Tá, mas e Deve ter sido aplaudido, Qual foi só a reação da... Aplausos? Só pode Deram ser. risada no ambiente. Mas que E ali eu me cara. levantei, né? E desse uma bomba na cara dele? Não dei porque eu ia apitar o Grenal no domingo, já estava escalado. Mas que E ali- Mas ninguém deu voz de prisão pro cara, porque isso é racismo, cara, Pois também. é. Pois é, então por isso que eu te digo que o ambiente estrutura. da federação e a estrutura, ela é racista. E é um advogado que está lá até hoje. É o advogado do esportivo? Não, tá... é um advogado que presta serviço para os clubes lá e está o tempo inteiro na federação. Temos o nome dele ou não? Falo em off. Tá bom. Porra, cara, eu tenho até medo de escutar, porque eu acho que eu vou me decepcionar. É isso aí. É isso aí. A gente acaba se decepcionando com as pessoas. Então, isso foi um dos motivos também. Tipo assim, cara, como é que eu vou continuar representando uma entidade, né? Tipo assim, que os caras não têm um mínimo de respeito e corroboram com isso. E corroboram com esse tipo de atitude. Um advogado, né? De um torcedor passional, ainda se leva uma certa consideração, porque Não, mas não, não tá... pode. Não pode. Mas o cara da lei pensar um negócio desses, pra mim, é inadmissível. Então, tipo assim, não tem como... Não tinha como dar continuidade à carreira depois dessa manifestação dentro do tribunal, porque é como tu falou, né? Cara, o auditor chama um policial, cara, manda prender esse cara. Manda prender esse cara. Por mais que ele queira ter feito uma piada, é aquilo que eu falei. Piada e brincadeira, onde um lado só ri, não tem graça nenhuma. Sim. Qual foi teu último jogo? Foi um Grenal. Ah, foi o Grenal. Grenal do final do Da final daquele campeonato de 2014 em Caxias do Sul. Que o Inter acabou vencendo de 4x1. 4x1. Foi um passeio. Foi um passeio. Foi no primeiro tempo, acho Não, que ele gol resolveu. contra- Não, no do primeiro Inter- tempo foi 1x0, no segundo tempo, em 10 minutos, teve eles fizeram dois, 4. teve dois. Foi quatro, né? o Anderson Moreira, acho que era o técnico Isso. do Grêmio. Ah, o normal E o- do Anderson. E o gol do Grêmio foi um gol contra do Hernando. Ali, Isso. ali tu já entrou em campo. Já tinha decidido Já. que eu ia acabar. Decidiu. Tanto que eu acabo, antes de começar a partida, os jogadores também já sabiam, né? Acho que tinha vazado alguma coisa com relação à minha saída. O Marcelo Grã, que foi um cara que eu apitei desde as categorias de base, ele, desde o infantil, sub-15. Então nós crescemos desde esse FIPAM lá de Alegrete de 2011, então a gente cresceu juntos. E aí, antes de começar a partida, ele veio e conversou: pô, Marcião, porra, cara, não larga, continua. O Erley também, o zagueiro, veio, pô, cara, não sei o quê. O Paulão, assim, foi um clima de despedida pra mim. Eu já estava decidido, já tinha tomado a decisão que eu iria largar. E os jogadores também já sabiam, né, do contexto do que representava Mas aquela tu partida pra sabe- mim. Tu sabe que tem gente que disse que tu ia largar porque vai tinha um contrato com a RBS. Não tinha nada ainda. Nada. Nada. Isso é papo furado. Sempre tem o boi corneto Sim, pra dizer, sim. né? Não tinha nada. Não Ah, tinha ele vai nada. largar, aproveitou e... É, porque, tipo assim, quem é que se aproveita de situação de racismo pra se beneficiar em alguma coisa? Tu sabe que sempre tem um filho da puta pra ferrar Sempre, o cara, né? sempre. Mas foi bom Ah. pra ti ter ido pra RBS? Na realidade, eu não tinha muita alternativa, né? Tem Sim, que porque, trabalhar. Tipo assim, Ia terminar eu tinha, me, tua dedica- fonte eu de tinha me renda. dedicado. Eu era professor de educação física. Sou professor de educação física. Mas eu vinha atuando em 3 empregos até 2010. Né? Eu trabalhava no Colégio La Salle de Santo Antônio, na Prefeitura de Esteio e no Grêmio Náutico União. Em 2010, eu comecei a optar, porque eu comecei a sair bastante em jogos. Melhorar a Né? situação. Então, a condição financeira melhorou também e eu estava num crescimento em termos de arbitragem. E como me tomava muito, né, as viagens, tipo assim, ó, eu ia apitar numa quarta-feira, então eu tinha que viajar na terça, estava na quarta, voltava na quinta. Qual é o emprego que segura alguém ficando Não segura. fora do seu emprego durante 3 dias? E não era uma semana, começou a ficar frequente. Então começou a dar atrito, chegou um determinado momento que eu fiquei só com um emprego, que foi a prefeitura, porque eu era concursado. Só que também, no outro ano, começou a dar problema, porque como eu me tornei aspirante à FIFA, eu estava saindo toda semana. Toda semana. E sim, em algumas semanas até de ficar a semana inteira fora. E aí chegou um dia, a diretora da época disse: pá, Omar, é o seguinte, eu vou te botar à disposição, porque, cara, tu não vem trabalhar. Sim. Claro. E aí eu disse: cara, eu te entendo. Inclusive, não é só de questão de não vir trabalhar. Eu vou pedir, inclusive, as contas. Porque não tem mais. Eu me sinto até com vergonha Claro. de vir aqui e olhar para meus colegas, os outros professores, que têm que estar tapando o meu furo o tempo inteiro. É. E aí eu tive que optar e fiquei somente na arbitragem 2012, 13,
e aquele período de 14, que foi quando pintou, logo depois que eu saí da arbitragem, o convite para a RBS. Eu saí da arbitragem em abril, eu fui apresentado na RBS, final de março, início de abril, um mês depois que eu fui convidado e fui apresentado na RBS. Ô, Márcio, se fala muito, e é um debate frequente, que a arbitragem tem que ser profissional. Aí tu conversa com os árbitros, muitos, não, deixa assim que tá bom. Tu acha que ela tem que ser profissional? Tem que ser. Tem que ser. Mas tu já ouviu de árbitro dizer, não, Vários. deixa assim que tá bom. E por que ele, a maioria não, Provavelmente os que ganham bem. parte não quer ser profissional? Os que ganham bem. Porque são os que ganham bem. E não querem ir de contra o sistema também, né? Porque eu cheguei nesse devaneio um dia que eu fui apitar, em 2011, Corinthians e Flamengo. No Puta Pacaembu. jogo. Aí tava eu, o Altemir Hausmann e o Júlio César Santos, um bandeirinha, gente fina pra caramba. Foi um dos melhores, inclusive. E a gente começou e pegamos ali a listagem dos jogadores, tanto do Flamengo como do Corinthians. E entramos na loucura de começar a fazer somatório. Cara, olha aqui, tem no Flamengo, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, Renato Abreu. Vamos somar aqui, vamos botar. Pum, na época, 20 milhões. Vamos pro Corinthians. Lee Edson, Paulinho, Ralf, Sheik, 25 milhões. E eu vou ganhar 2.700. E vai se incomodar com torcida de Flamengo e de Corinthians. 2.700. E mais a Só que começa a tirar imposto de renda, INSS, líquido na real vai ficar 2.100. Cara, se esses caras sonham que o valor de quem tá comandando aquele espetáculo é isso, o cara vai dar risada na minha cara, meu. Vai dar risada na minha cara. Tá, e aí tu me dá um gancho para fazer uma outra questão. Já tentaram te comprar? Nunca. E nunca abri a possibilidade disso acontecer. Nunca Mas- chegou um recadinho enviesado, nada? Nada. Houve recado na tentativa de modificação de um cartão amarelo de determinado jogador. Como assim? Tipo assim, o jogador ia ficar suspenso no outro jogo, e aí bateram na porta. Alivia? Dá pra botar o cartão amarelo ao invés do fulano pro Beltrano? Ah, pra mudar no pós-jogo já. Depois do Pós-jogo. jogo, na súmula. E aí eu escutei isso. Isso era uma segundona. Logo que eu comecei a apitar, em 2005, 2006. E aí eu ouvi a primeira vez, bateu na porta de novo. Aí eu disse assim, olha só, eu vou fazer de conta que eu não tô ouvindo o que tu tá me dizendo, porque se tu me falar mais uma vez, eu vou botar o teu nome na súmula. E aí parou. Mas havia, sim, essa tentativa. Mas de compra, nunca. Nunca, até porque eu também nunca dei espaço para que Sim. acontecesse esse tipo de situação. Mas tu sabe de história sobre isso? Não sei, eu soube A não ser do Edilson. É, eu sei a do Edilson. A do Edilson. Tinha os Aquele meus... brasileiro tu optou? Eu, 2005? foi meu primeiro ano de... Foi teu primeiro ano meu primeiro ano de- na CBF. Apitando CBF. brasileiro, então. É, eu optava só a Série D e C na época. Tá, não chegou a Série A. Não, na Série A não. O que eu tinha era cuidados quando eu ia apitar em determinados estados de não atender telefone. Tipo assim, tô em São Paulo, tocou um 011 e eu não tenho esse número salvo, eu não atendo. Eu vou a Santa Catarina, tocou um 048, 47, eu não atendo. Porque muitas vezes era alguém vinculado ao clube, A mando de alguém. ao mando de alguém, daquele. E aí, tá tudo bem? Ah, tudo bem. Aí o cara já viu, tá tudo bem, tá tudo certo. Que era uma venda que normalmente os caras faziam da arbitragem sem que o árbitro soubesse. Pô. Então tem esse tipo de sacanagem, sim. Isso aí, sim. A gente era orientado. Não atendam telefones que vocês não tenham na agenda de vocês. Tenham todos os cuidados possíveis. Mas vocês, quando você se preparava para uma decisão, uma semifinal, um torneio, enfim, grande, o time da arbitragem, quando ele entra em campo, ele sabe exatamente... Ele sabe o que está acontecendo? Sim. Ah, eu sei que a vantagem é do fulano, o cara tá com 2 cartões amarelos, se eu der o terceiro ele não vai para a final. Tudo isso vocês entram em campo já sabendo. Não, ninguém mais cai de paraquedas, né? E até, pô, as informações estão à disposição de todo mundo. E a arbitragem tem que ter essas informações também. Óbvio que tu vai tentar conduzir a partida. Eu tentava conduzir a partida pra não... Tipo assim, porra, se eu puder orientar o cara pra não tomar o cartão, Ó, eu tá vou orientar. pendurado, cara. Pô, É, já falou mas- isso pro cara? mas Ô, meu, tu tá pendurado. já várias vezes. Tu vai ficar Várias fora da vezes. final. Mas, tipo assim, se eu tivesse que dar o cartão amarelo pro cara, eu ia Sim. dar.
Se o cara desse um pontapé, puxasse, fizesse alguma coisa, ia pra rua. Então, é importante que a arbitragem saiba o que tá acontecendo. Né? Cair de paraquedas no ambiente... Quando tu tava apitando Corinthians e Flamengo, tu caminhando, correndo e falando assim... Caralho, Passou isso aí pra minha cabeça. Fazendo aqui, meu Deus do céu? Passava isso. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Quando é que eu ia imaginar que eu ia estar dentro daquele jogo, num estádio lotado, e tipo assim, e só fera dentro do campo, Sim, cara. claro, imagina. Ronaldinho Gaúcho, de um lado, do outro lado do Corinthians, Alex, Danilo, Ralf, Porra, cara. Paulinho. Tô correndo no meio dos caras. Não, correndo no meio dos caras. fora. Shake, incomodando os caras full Quem era o tempo. mais chato? Quem foi o mais chato que tu pegou? Que é um cara assim insuportável. Cara, todo mundo fala assim, o D'Alessandro, cara, pra mim o D'Alessandro foi sempre parceiro. Sempre parceiro porque a gente estabeleceu essa relação de respeito que se tornou amizade, né? Que foi num gauchão, no primeiro gauchão dele em 2009, né? Eu apitei a abertura Inter e Santa Cruz no Beira-Rio, foi 0x0 o jogo. Antes de começar o jogo, eu senti assim um ranço dele. Aí os caras do Santa Cruz começaram a salgar. E aí deram a primeira, deram a segunda, amarelo. E aí eu falei pra ele, pode jogar que eu vou te proteger. E aí ele, tá bom. E aí chegou na semifinal daquele campeonato, que foi Inter e Ubra, no Beira-Rio. O Inter ganhou 4x0. Mas a Ubra, inclusive, saiu perdendo um pênalti que o Lauro defendeu. Antes de fazer, eu fiz o sorteio, o capitão era o Bolívar, nem era ele o capitão, mas ele já tinha incomodado a arbitragem aquele campeonato inteiro. E, tipo assim, uns medalhão. Ele queria apitar. Ele queria se impor de tudo que era jeito. E aí eu fiz o sorteio, dei uma coxambrada aqui pra esperar o tempo do sinal da televisão pra começar o jogo. E aí antes eu chamei ele, vem aqui, tu entende o que eu falo? Sim, e tal. Aí eu falei pra ele assim, cara, é o seguinte, o estádio tá lotado, né? Ele, tá, todo mundo veio te ver, ninguém quer me ver. Então nós vamos fazer o seguinte, eu apito, tu joga, mas não fica atrás de mim. Pode ser? Ele disse, pode ser. E durante o jogo inteiro eu fazia o seguinte, eu olhava no relógio, 10 minutos quando eu passava por ele, e aí, como é que tá? Tá bom. 20 minutos, como é que tá? Tá bom. Então eu criei com ele uma relação de respeito. Porque, cara, não tem. O árbitro burro é o cara que vai de encontro a esses caras que são medalhão. Meu. Não tem. Ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar. Né? Os árbitros que tentaram fazer isso aí se deram mal. Né? De ir contra medalhão de clube. Óbvio que tu não vai ser um cagão, mas ao mesmo tempo tu também tem que ser um pouco malandro. Né? Então, cara, esse cara é a liderança. Por mais que ele não seja o capitão do time, esse cara é a liderança. A torcida inteira tá indo pra ver o D'Alessandro. Não é pra ver o Márcio. Ô, Márcio, tem uma... Isso eu escutei do Yarley. Yarley jogava no Inter e tinha um jogo lá contra um time menor. Escutou depois, né? Depois, já largou. Aí ele sofria falta, às vezes não era falta, o juizão dava lá, pá, na dúvida pro time grande. E o Yarley, pô, legal. Daí o Yarley foi pro Goiás. Saiu do Inter e foi pro Goiás. Aí foi jogar o Goiás contra um time grande. Ó, pá, e o Yarley, opa, falta não, na dúvida. O mesmo é pro time grande. E ele, mas vem cá. Não, vai pro outro. Aí dali ele foi pro Corinthians. Mesmo árbitro. Time pequeno, pum, pá, falta. E agora? Não, agora é pra vocês, o time grande. Isso existe? É o caseiro ou é lenda? Tem um árbitro caseiro. Né? E eu acho que é uma certa proteção do árbitro, principalmente o iniciante, que fica com certo receio, principalmente quando ele vai apitar num contexto que ele não se sente favorável. Né? Eu tive já eu já vinha de uma bagagem esportiva. Eu não fui nenhum grande atleta, mas eu também não fui um Zé Ruela qualquer. Né? Então eu joguei basquete 10 anos na Sojipa, competi, fui campeão estadual, joguei seletiva de Liga Nacional e tudo. Então eu já tinha uma vivência esportiva que eu também sabia identificar quem eram as lideranças ou não de um time. E muitas vezes a liderança de um time não é o capitão. Sim. Claro. Não é o capitão. É um só só. acabasse de dizer, o Bolívar foi pro sorteio, mas o D'Alessandro era o cara. Né? E isso me deu muita facilidade de identificação nos atletas. Saber quem era o cara que ia. Tem um cara que é chato e tem um cara que é parceiro. Então eu vou me escorar em quem? Vou me escorar no cara que é parceiro. E até pra botar esse cara que é parceiro contra aquele que é chato. Ó, segura o teu lá que senão... Pô, o cara, tá bom o jogo, o cara tá atrapalhando lá, meu. Pô, fulano, para aí, deixa o homem apitar. Aí, pô, não sei o que, ele tá puxando, não, pô, o cara tá bem. Então, conduzir o jogo e trazer pro meu lado. E isso é malandragem, não é malandragem de sacanagem de resultado. Isso é malandragem do árbitro.
Eu sempre tive em mente o seguinte, o campo de jogo, ele é uma permuta com o jogador. Se o jogador não aceitar o árbitro, pode ser o melhor do mundo, tu não vai apitar. Não vai apitar. O árbitro... É que hoje tem o VAR, tá? Mas não, sem o VAR, sem a TV ali pra corrigir a cagada. Tu apitando, tu já apitou e... Pô, várias vezes. Cagada. Várias vezes. Puta, e agora várias não tenho o vezes. que fazer. Tipo, assim... Na hora já sabia que tu fez cagada. Quando tinha reclamação de 2 jogadores, eu não levava em consideração. Agora, quando tinha enxame, a cagada era minha. Puta. E aí eu... E como é que eu vou auxiliar e o auxiliar Como é que eu vou nada? consertar isso? Márcio, cagamos, Márcio. Eu tive um episódio no Campeonato Brasileiro da Série B em 2010, São Caetano Sport. Jogo 1-1, pegado o jogo. São Caetano não almejava mais nada, mas o Sport ainda estava na briga para subir. E 43 do segundo tempo, uma bola alçada na área. E aí o zagueiro do Sport, cabeceou. E eu tô correndo pro meio do campo. Quando eu chego mais ou menos perto do meio do campo, o banco do São Caetano tá gritando. O Toninho Cecília era o treinador. Foi pênalti, olha o Bandeira, foi pênalti. Aí eu olhei assim, Conceição tá lá no fundo do campo. E aí os caras vieram, meu. Enxame dos 2 times. O time do São Caetano querendo o pênalti e o time do Sport, tipo assim, cara, esse cara tá louco. E aí eu cheguei no Conceição. E O aí... que aconteceu que eu não vi Cara, nada? eu tô na jogada, eu tô inteiro na jogada. E aí ele, eu acho... Não. Puta, fudeu. Agora tu acabou comigo. Só que tá um enxame. E tá um enxame. E eu apitando pra tudo que é lado. Só que eu já tinha combinado também com o quarto árbitro. Cara, quando houver uma situação de dúvidas, Deixa. cara, busca a informação fora. Porque Vai, sempre dá vai ter teu pulo. Sempre vai ter um câmera, um repórter, um cara parceiro ali fora do campo. O quarto árbitro. Claro! Pô, não tinha VAR, não tinha nada. Não tinha VAR. Tipo assim, cara, são técnicas de arbitragem. E aí eu tô ganhando tempo, porque eu tô indo pra cá, tô indo pra lá. E aí eu cheguei no Conceição e os caras em volta e eu apito. Sai fora, meu. Eu quero conversar com ele. E aí eu cheguei pra ele, meu, tu tem certeza? Eu acho. Eu disse, meu, se tu acha, eu não vou por ti, eu vou por mim, porque eu tava na jogada. E aí eu cheguei no quarto árbitro e perguntei, o Vinícius Furlan. E aí ele disse, cara, não tenho informação, então eu vou por mim. E não dei o pênalti. E não foi pênalti. E pra mim, assim... E aí, só que eu fiquei... Não foi pênalti porque eu tô com aquilo na cabeça. Mas eu tô esperando também Sim, a informação. Não, eu tô esperando site na época. Vou sair do jogo, vou saber o que aconteceu. Né? E aí, quando eu saí do jogo, a gente botou lá no UOL, no ge.com e tudo. E aí os caras colocam, o assistente... Primeiro eles põem sempre no árbitro, né? O árbitro marcou um pênalti, voltou atrás. Eu separo. Quando é impedimento, não dá pra culpar o árbitro. Não fui. Aí eu assim, não fui eu, foi o Bandeira que quis dar o pênalti. Mas aí a gente consertou lá e deu tudo certo. Mas, cara, é uma sensação terrível. Terrível, assim. E quando o árbitro, e eu falo por experiência, erra, ele sabe que ele errou. Isso aí. Sabe que errou. Tu trouxe uma informação importante aqui. Claro que hoje tem o VAR, hoje tem o externo. No teu tempo já tinha, já tinha os caras. O árbitro chegava no câmera, me dá esse replay aí. Com certeza. E ele já passava pro bandeirinha. Ô, Márcio, não foi nada. Ou seja, o VAR já é... Já usado há muito tempo. Mas tu não lembra da tem o polêmica VAR. aquela que a O Globo, Grêmio e Globo disse que ia passar replay porque Não teve um a Grêmio e arbitragem Palmeiras? tava pegando o replay não foi Inter e Palmeiras, gol Inter do e Barcos Palmeiras, de mão. gol do Barcos, que tá aí na Que acho que Espinosa, era, repórter. eu acho que era o Ricardo Marques que estava apitando. Não, vou esperar o replay da Ricardo TV, os caras não vão gerar replay. Ô, Márcio, como é que a política entrou na tua vida? Sempre entrou desde a infância. Sim. Mas tu vai pra política e não vai perguntar da polêmica? Nós temos que perguntar. Qual polêmica? Vamos ver. E os 8 minutos? Mas nós vamos perguntar sobre os 8 minutos para fechar, para encaminhar o encerramento. Vai perguntar de política e os 8 minutos. Sim, mas Torcedor tem que do Grêmio tá do outro lado. Não, do Caxias. Torcedor do Caxias, essa hora tá aqui no chat xingando o Lisca era o Márcio Chagas. técnico. O Lisca era o técnico. Pô, ali começou a inimizade. Tu e do Lisca? É. Mas nunca mais? Se dão, Nunca cara. mais. Nunca mais. Mas vocês eram amigos antes. Não, a gente se dava, se respeitava. Né? Sempre teve uma questão... Ele sempre foi um cara muito enérgico e tal. Mantinha um respeito, mas a partir dali, tipo assim, quebrou, sabe? Então, óbvio que eu torço pelo sucesso dele, porque é um representante do Rio Grande do Sul, e o Márcio Ram é um parceirão que trabalha com ele, mas não tivemos nunca mais nenhum tipo de contato a partir dali. Tá, mas é ali 8 minutos. Cara, 8 minutos pra quem... Explica Tu isso aí. tava no estádio? Tava.
Cara, 8 minutos foi um... Esse foi 2000 Na realidade foram 6, né? 2011. Eu tava Deu no 6, estádio depois também. caiu, depois mais... Isso aí. tava nessa. Então foi... Cara, o Caxias amassou o Grêmio em 20 minutos do primeiro tempo, assim, parecia que era o contrário. Ou que o Caxias estivesse jogando em casa, porque deu um passeio. É. E assim, dava gosto de ver aquele time em campo. Pão, tapa pra lá, e tava jogando em casa. Abriram o placar, mas como a maioria dos times do interior, tipo assim, os caras começaram a morcegar. E aí tomaram um primeiro gol no final do primeiro tempo. E aí era nítido que o segundo tempo ia ser uma pressão total. E o Grêmio começou a ir pra cima. E aí o goleiro caiu 4 vezes e caía sem contato algum. Tipo assim, era um deboche, né? O cara tava Pra segurar mesmo. Pra segurar o tempo, e as substituições eram uma piada, né? Cai! Aí o jogador, ao invés de sair, entrava o carrinho maca, aí chegava na lateral, saía caminhando normal. Então, tipo assim, cara, quando deu o tempo de acréscimo, e não foi a primeira vez, naquele mesmo gauchão já tinha dado 10 minutos num jogo em Caxias do Sul, Juventude e São José, que também teve substituição de goleiro. Era o Rafael, entrou o Volpe na época, o Thiago Volpe, que estava no São José. E ali também já tinha dado um tempo de acréscimo normal. Eu nunca tive medo com relação ao tempo de acréscimo da partida. Sinalizei os 6. E o gol saiu aos 50 minutos. Ele não saiu nos 8 minutos. Ele saiu aos 50 minutos. Ele saiu antes ainda de completar os 6. 5 minutos. Ele saiu aos 5 minutos. Só que dentro desse tempo de acréscimo, o goleiro ainda caiu mais 2 vezes. E aí, quando eu chegava perto dele, ele ria, cara. Ele disse assim, eu tenho que matar o tempo. Eu disse, beleza, tu vai matar o tempo e eu vou aumentar o tempo. E aí eu aumentei o tempo, chegou nos 8 minutos, que é a marca registrada. E tudo que é lugar que eu vou, os caras me sacaneiam até hoje. Já faz 10 anos isso. 10 anos. Até hoje. Vai ser. Um dia eu vou escrever um livro dos 8 minutos. Olha, acho que foi no outro campeonato que o Leandro também comemorou. Foi. Assim, Fez. E aí, quando eu fui apitar aquele Grenal, esse dos pênaltis, eu fiz o sorteio. Ele chegou no meio do campo, Damião, e eu falei assim, se tu me sacanear levantando placa de comemoração, eu vou te meter pra rua. Pô, Marcião, não. Não, Marcião não. Não vem. Agora é bruxo. Foi brincar. Não. Hoje eu não vim pra brincar. E aí ele matou ali. Mas parceirão até hoje. A gente se conversa ali pelo Instagram seguido. Tá lá no Japão fazendo um baita de um campeonato. E a gente conversa na boa. Eu acho que esse é o espírito do futebol. Né? Então... Eu tenho muito mais amizades, né, construídas dentro desses 15 anos, principalmente com jogador, que é um negócio que é difícil. Converso com vários caras até hoje, e isso pra mim é um dos maiores prêmios conquistados dentro da arbitragem. Resolver esse negócio com o Lisca. Ô, Lisca, vamos lá, Lisca. Já passou. Eu até dou vontade de dizer pra eles, cara, nós temos que resolver aquela tua história até pra tu deslanchar na tua carreira. Cara, esquece. Mas tá aí a política. A política, ela... Na realidade, ela sempre aconteceu, né? Eu sempre fui um cara engajado politicamente. Nunca fui de partido algum, mas eu sempre tive os meus posicionamentos com relação ao que eu sempre acreditei que fosse o correto. Em 2014, quando aconteceu o fato de Bento Gonçalves, né, que foi no dia 5 de março de 2014, no dia 12, quando eu estava me dirigindo para ir a Rio Grande apitar São Paulo e Cruzeirinho, começou meu telefone a tocar. E era um 061. E aí era 061, atendia, aqui é da assessoria da presidente da República, da Dilma Rousseff. E aí eu assim, sim, tu tá convocado, tu foi convocado para estar aqui amanhã. E aí eu assim, não, amanhã eu tenho um tribunal da federação. Não, a gente já entrou em contato com a federação e tu tá dispensado. A tua convocação é para vir a Brasília. Ali... eu observei assim o quanto daquele ato e denúncia tinha tido um impacto, né? E uma mudança na minha vida, inclusive. Quando eu cheguei no aeroporto, cheguei de Rio Grande, era por volta das 4h30, 5 horas da manhã, só tomei um banho, botei um terno e fui para o aeroporto para ir para Brasília. Eu encontrei a Fernanda Melchiona, que estava indo a Brasília. E aí, na passada, ela conversou comigo, a gente foi o voo inteiro, né, trocando ideias sobre questões políticas e tal. E ali aconteceu o primeiro convite
para que naquele ano mesmo de 2014 eu concorresse, inclusive, me filiasse e concorresse. E eu não quis. Isso sim seria para mim, naquele momento, me aproveitar. Sim. Claro. E as pessoas acreditam que Iam fazer a eleição. Não, juntar tipo uma assim, coisa com a outra. decisão que eu tomasse, Claro. eu iria tomar chapuletada. Claro. Né? Como eu fui para a RBS, tomei chapuletada. Se eu fosse para política, eu ia tomar chapuletada também. Mas eu não me via preparado para assumir um cargo público de tamanha representatividade que seria concorrer a vereador de Porto Alegre. E aí eu falei para ela, Fernando, eu te agradeço, mas não tá na minha hora ainda. Eu tenho que me preparar para isso. Eu não vou cair de paraquedas porque aconteceu um episódio comigo, eu tomei uma decisão. Porque assim, ia ficar muito chato para mim, né? Eu me colocando à disposição da política sem nunca ter participado de absolutamente nada. Mas ali começou a ter um interesse. E eu comecei sempre a frequentar, né, as plenárias, o que acontecia com o PSOL, que foi um partido que eu me identifiquei não só pelo convite, mas era um partido que também eu já tinha uma pauta que se identificava muito mais comigo, que é a questão do coletivismo, de políticas públicas. Eu acredito que o Brasil tem essa desigualdade social muito em virtude desse efeito dominó que se tem da desigualdade, né, que é histórica no nosso país. Então eu me identifiquei ali como um partido de esquerda. Só que eu também tinha que ter um certo cuidado, porque eu também estava na televisão, eu não podia me colocar à disposição o tempo inteiro. Mas começou em 2014, até que em 2020 veio o convite da Fernanda para eu concorrer com ela, quando eu ainda liguei para ela para perguntar se ela viria com a Manuela. E ela disse, não vou vir com a Manuela. A Manuela acertou com o PT, vai com o Rosseto, e aí nessa ela me convidou. Vamos conversar? Vamos. E aí ela me convidou. Quer ser meu vice? Eu disse assim, tu tá falando sério? Tô falando sério. Quer vir comigo? Eu disse, mas como é que vão fazer essa... Não te preocupa que a gente te prepara. Vão te preparar legal. E foi o que aconteceu, assim. Então, foi um convite no momento que eu já me via preparado. Já vinha construindo isso há depois de 6 anos. E foi uma coisa meio que natural. Tá, e na próxima tu vai a deputado? Pretendo ir a deputado estadual. Estadual. Mas agora eu vou ter que te fazer uma pergunta. A gente passou aí boa parte do nosso podcast falando da sujeira que tem por baixo da questão da arbitragem, da relação, dos problemas e tal e tal. Agora tu tá inserido na política. E a política... É tão suja quanto o futebol. Obrigado. Eu acho que quem passa pelo futebol consegue transitar na política. Porque se houvesse uma... Tem que ter estômago. Se tivesse uma CPI no futebol... Pô, olha o que aconteceu no Cruzeiro e no Inter. Caía muita gente. Então, Olha o tipo que assim, eu aconteceu. consegui passar ileso dentro desse contexto. Não vai ser a política que vai fazer com que eu me desvie em termos do que eu acredito, porque não tô por uma questão de grana, é uma questão de ideologia, né? Eu tenho uma pauta muito forte que é a questão racial, mas eu também tenho outras pautas que é a questão educacional e de esportes, que para mim ela deve ser uma pauta muito forte, principalmente dentro da nossa cidade, que hoje está abandonada. Está abandonada em termos de incentivo à iniciação esportiva. Né? Então, e eu sou cria do esporte. Né? Eu tive todo um aparato e um auxílio do esporte para me conduzir a ter uma bolsa de 100% para ser um aluno do IPA. Meus pais não tinham condições, meus pais eram funcionários públicos, minha mãe professora, meu pai engenheiro do DAER, mas não tinha condições financeiras de pagar um colégio de classe A em Porto Alegre. Fui bolsista, né? Estudei meu 2º grau sendo um aluno bolsista e depois ingressei na Unicinos também como aluno bolsista por causa do basquete. Chegou a nossa encomenda, esqueci agora na reta final, dizer, Cristiano. cara. Chegou a nossa encomenda. Ô, Dudu, traz aí, Dudu, por favor. A nossa Tele, é nosso presente. É na verdade. pesado, hein? Nós temos que fechar aqui o podcast com o Márcio Chagas, mas nós temos também... Márcio Chagas, tem preferência pelo ETzinho do Grêmio ou do Inter, ou Márcio Chagas, ou não? Eu vou pela tua caixinha de som ali que eu achei mais Não. Agora eu quero ver. Não, é que isso aqui não é presente, é só pra ver se tem preferência Olha ou não. aqui, Mas... Os dois têm grandeza. Boa. Mas vem cá, O cara. que tá chegando aí? Vamos ver. Quem é que tá mandando? Nossa Tele. Javas, tá aqui, ó. Javas Beer. O que tu venda toma mais? e Cerveja ou delivery de vinho? bebidas. Ou Guaraná? Ou não? Ultimamente eu tô no vinhozinho. Então, por favor. Muito obrigado. Olha aí. Cabernet Sauvignon, o que é? Merlot? Eu não tenho ainda esse gosto tão apurado. Mas esse é o que é? É um... Esse é o
Esse aqui Suave. é um... Não, Merlot, o que é? O que é isso aí? Não tem deixa eu especificação ver. tradicional, tá? Só tinto, mas não tem a tinto seco. Tinto tinto seco. Olha ali. Javas Beer, a galera do Javas Beer tá aqui, ó. Deixa eu passar o contato. É o 996318706. Tá no iFood também. Alô, iFood, precisamos de vocês aqui. E tem o Instagram Javas Beer. Valeu, a galera do Javas Beer e esse presentaço. Deixa eu jogar aqui, bagunçar a nossa mesa aqui. Aliás, você quer ser parceiro do nosso canal, existem as informações para você aqui, para patrocinar, para nos ajudar a seguir com esse projeto dos dois podcast, que vem tendo uma repercussão aí muito legal, E a muito do bacana. Márcio vai ser... E a do Márcio também vai ser pesada, chega forte a do Márcio Chagas. Javas Beer, então, mandando esse presente aqui para o Dos Dois Podcast, que tem também como parceiros Uroteles, a clínica do Dr. João Pedro Teles, que você vai acompanhar este recado a partir de agora. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. E também Garimpos, relojoaria ótica Garimpos, no centro de Canoas, no calçadão. Joalheria e ótica. Eu junto tudo, né? Relógio e joalheria, do tempo antigo. Então, assim, na Galeria São Luís, ali no centro de Canoas, no calçadão de Canoas, procura ali o seu Robson, fala que viu aqui no Dos Dois e faz uma compra mais do que garantida. Desde os anos 60 existe a... É um tempão, né? Credibilidade total. Porra, ali em Canoas, na Galeria São Luís, não é uma só. Você caminha ali, você encontra umas 2, 3 da Garimpos, que está à sua disposição, atendimento nota 1000. Márcio. Mais 8? Mais 8 minutos. Mais 8. Cronometra aí. Mais 8. Levanta a placa aí, Dudu. Mais 8 minutos com o Márcio Chagas. Vamos levantar. Primeiro a gente levanta a placa do 6 e depois mais 2. Mais 2 minutos. Faltou dizer alguma coisa que você não disse, o que a gente não perguntou? Nada. Eu ainda sonho que essa política e pensamento antirracista ele comece a ser pautado dentro do futebol. Mas não só com placas e camisetas eventuais, mas que comece a ter um debate muito maior, né, de entender o porquê que pessoas negras não ocupam posições de poder dentro dos clubes e nas próprias federações e na CBF. Como é que tu passou por uma tragédia pessoal? Sim. A perda da esposa, né? Hoje você tá com os 2 filhos, né? Tô com o Miguel e a Joana. O Miguel tem 8 e a Joana tem 4. Eles estão conhecendo a história do pai. Sim. E aí, como é que o pai conta? Conto abertamente, né? Eu não escondo nada. Óbvio que eu preservo a questão da infância deles. Sim, lá. Né? Mas o meu filho, que já é um pouquinho maior, Sim. tem 8 anos, 8 um pouquinho maior, anos. Poxa. ele já observa algumas coisas. Ele não gosta muito, porque às vezes eu tô falando em alguma live, algum tema, ele já sei o que é, aí ele vai jogar videogame. Mas ele já começa a observar algumas situações e eu mantenho com ele uma abertura muito forte para que ele também tenha a liberdade de me trazer quando acontecer algum fato com ele. Né? Porque é uma questão de tempo. Né? Quem é preto sabe que vai ser contemplado em algum momento com alguma situação racista. As orientações que a tua mãe te passava, tu passa para ele? Passo para ele tanto as orientações do meu pai como as da minha mãe para que ele tenha essa liberdade e confiança de dividir comigo. Porque muitas vezes, e aí eu cito, que o medo de transitar e ficar em determinados espaços fez com que eu me silenciasse com medo daqui a pouco de perder aquela relação e aquele ambiente que eu estava frequentando, que era, para mim, um ambiente que eu gostaria de ser respeitado, não só pela minha cor, mas por ser também respeitado por tudo que eu podia desenvolver ali dentro. Mas que ele também, daqui a pouco, se pintar uma brincadeira ou algum tipo de piada, que ele venha e me traga para que a gente possa resolver junto com a escola, junto com os pais da criança que
pode ser infeliz e tá reproduzindo uma atitude que ele aprendeu dentro da sua casa, mas que a gente resolva para não deixar com que essa violência se transforme num trauma futuro. Muito bem. Muito bom. Márcio, obrigado demais. A gente vai encerrar o jogo agora. Muito tá? bom, hein? Nós vamos para os 8 minutos. Tá? Lisca, vamos encerrar agora, Lisca. Não, fica uma fera. O Lisca é nosso parceiro. Queremos o Lisca aqui, inclusive, para a gente falar muito sobre, enfim, o futuro dele. Obrigado, viu, Márcio? Uma honra. Eu que agradeço aí. Também foi uma satisfação muito legal conversar com vocês. Se tiver um 8 minutos mais adiante aí, pode me chamar que a gente faz o segundo tempo aí com um acréscimo para apimentar um pouquinho mais. Márcio Chagas, ex-árbitro, com uma luta aí pela frente que talvez essa geração que esteja crescendo daqui a 30 anos, 20 anos, a gente tem algum reflexo para tentar diminuir, né? Acabar, não sei se nós vamos conseguir. Tem que diminuir. Mas diminuir sim. Tem que combater. E é isso que a gente tem que fazer. E nós, como homens de opinião também da crônica, temos que comprar essa bandeira. Essa bandeira, sim. E ir pra cima. Mas eu digo, pra gente, as nossas crianças... Chega de racismo, hoje... chega de homofobia, chega de preconceito. Chega de machismo, né? Machismo. O ambiente do futebol ainda é um ambiente bem pesado. Exatamente. Eu me lembro das idas para estádios na década de 90, o que as mulheres ouviam... Dá até vergonha de lembrar assim, do que era dito. Então, eu acho que talvez essa nova geração, com 3 anos hoje, 8 anos, daqui a acabe refletindo, né, daqui a muito tempo, numa melhora. Não sei se a gente vai eliminar essa doença. Não, eliminar não, mas vamos melhorar. Já é uma geração completamente consciente e tem uma gama de informações muito maiores que a gente teve. Exatamente. Né? Então, hoje, tá na palma da mão, né? A ideia é exatamente transformar uma melhora. Acabar não vai acabar. Porque, infelizmente, a gente sabe que ainda vão ter pessoas que vão perpetuar. Mas vamos lutar. Te inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha, deixa a sua opinião também, se gostou, se não gostou. Se não gostou, vá de leve também. Pra xingar só tendo inscrito no canal. Até o próximo programa. Valeu, gente. Obrigado, Márcio. Valeu, moçada. Valeu. Tchau, tchau. Sentiu alguma coisa, Marquinhos? Não, problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu dispor.